Olá, amigos associados do Sicredi Ibiraiaras. Espero que todos vocês estejam bem. Confiram agora a previsão do tempo para os próximos dias em todo o Brasil, mas com o devido destaque para as áreas de abrangência do Sicredi em Ibiraiaras e também no Triângulo Mineiro. Tudo isso através dos nossos mapas e também com os gráficos, com a previsão mais detalhada para os próximos 180 dias de chuva e também de temperatura. Mas antes da previsão, vamos ver como é que estão as condições atuais de umidade no solo. Nós temos no centro do Brasil um atraso de no mínimo 45 dias da consolidação da chuva. Agora no finalzinho de dezembro, comecinho de janeiro, voltou a chover, se formou um corredor de umidade e isso acabou beneficiando áreas importantíssimas do centro do Brasil, especialmente no eixo aqui, desde o sudeste até a região norte do país. Esse aqui é o mapa da chuva acumulada agora nos primeiros 7 dias do mês de janeiro e a gente observa uma maior abrangência da chuva, né? Volumes mais expressivos também, enquanto que no sul do Brasil a chuva deu uma trégua. A semana começou com chuva forte no sul do país, mas é algo de curta duração, embora ela venha até na forma de tempestades, ela passa rápido e nesses próximos dias agora, principalmente a partir do meio da semana, a chuva volta a se consolidar nesse mesmo eixo aqui, desde o sudeste até as áreas mais ao norte do Brasil. Bom, com essa chuva já acontecendo desde o finalzinho de dezembro e agora comecinho de janeiro, a gente já observa em algumas localidades o aumento de umidade no solo, entre Minas, aqui na região do Cerrado Mineiro, Goiás, Mato Grosso e Tocantins. E ainda temos altos índices de água disponível no solo na região sul do Brasil. Nesses próximos dias, com a formação novamente do corredor de umidade, a tendência de aumento no índice de água disponível no solo entre o sudeste, o centro-oeste e a região norte do Brasil. Antes de seguirmos com a previsão, não podemos deixar de falar do nosso protagonista do verão, que é o El Niño. Ainda temos ele vigente, sim, aqui no Oceano Pacífico, que é o maior oceano da Terra. A gente ainda enxerga essa água mais quente na porção equatorial e um pouquinho menos quente aqui, ó, nesse setor mais próximo à América do Sul. Isso é um dos fatores que fazem com que a chuva agora consiga se espalhar mais pelo Brasil, porque enquanto estava mais quente aqui no setor 1+2, acima de 2 graus a anomalia, a chuva esteve bem presa em cima do sul do Brasil. Esse foi um dos motivos aí da gente ter os grandes transtornos no sul do país pelo excesso de chuva. Outro motivo também que a chuva tem conseguido se espalhar pelo Brasil é que a água do Atlântico, aqui na altura do Rio Grande do Sul, está mais fria, então isso também é um dos motivos que a chuva já não fica tão presa na região sul do Brasil. Bom, aqui do lado direito nós temos o nosso aquário, a gente ainda tem água quente em profundidade que vai emergir, mas olha só o que está aparecendo aqui, ó. Na retaguarda da água quente, a gente já enxerga uma parcela de água mais fria ganhando cada vez mais força. Isso deve ressurgir no decorrer dos próximos meses, ao menos diminuindo esse aquecimento. Ainda não dá para falar em Laninha, mas o que dá para ter certeza é que o El Niño perde força e vamos entrar em uma neutralidade climática, especialmente ao longo do inverno. Inclusive, de acordo com o último relatório do NOAA, lembrando que nessa semana vai ter uma nova revisão aí do relatório do NOAA em relação ao El Niño, mas o último já apontava para o El Niño vigente até o final do outono, só que perdendo cada vez mais força já agora no decorrer das próximas semanas, tá? E aí a gente já pode falar em um inverno já com neutralidade climática, ou seja, sem El Niño e, pelo menos por enquanto, ainda sem o Laninha. Bom, e quais são os desafios? Um dos desafios a gente viu claramente, a chuvarada na região sul do Brasil, uma primavera marcada por muita chuva, e a irregularidade, depois veio a irregularidade da chuva no sudeste e centro-oeste, esse atraso na chuva para a safra de verão. E a gente ainda tem que contar com esse risco de diminuição precoce da chuva no verão, o que pode dificultar o safrinha, tá? Isso aqui ocorre historicamente quando se tem El Niño, é algo que a gente precisa monitorar, e que alguns modelos já estão apontando aí para uma diminuição antecipada da chuva de verão no centro do Brasil. Bom, vamos ao que interessa, que é a previsão de chuva. Nesses próximos dias o corredor de umidade volta a se configurar, favorecendo a chuva agora um pouquinho mais para baixo, tá? Na semana passada o corredor estava um pouco mais acima, pegando o Nordeste,
Agora, para essa semana, ele se posiciona um pouco mais para baixo, reforçando a chuva entre o sudeste, centro-oeste e região norte, ficando acima da média entre São Paulo, Triângulo Mineiro e áreas do centro-oeste. De 16 a 22 de janeiro, volta a chover no sul do Brasil, ultrapassa a média histórica para o Rio Grande do Sul, ou seja, a chuva está mais espaçada no sul do país, mas ela não deixa de acontecer e quando ela acontece, ela pode até ultrapassar a média, como a gente vê aqui para o Rio Grande do Sul. Para o sudeste, expectativa de uma chuva mais volumosa, tem uma quebra no corredor de umidade para o norte do Brasil e ficando até abaixo da média histórica. De 23 até 29 de janeiro, o corredor de umidade sobe um pouquinho e reforça a chuva entre a Bahia, Tocantins, Goiás e Minas Gerais, inclusive em áreas do Cerrado e também do Triângulo Mineiro. Já para a região sul do Brasil, como a chuva vai ganhar força aqui no centro, no sul ela deve diminuir. Não deixa de acontecer, mas ela diminui e não alcança a média histórica em algumas localidades, inclusive nas áreas de abrangência do Sicredi, na região de Ibiraiaras. Bom, vamos à previsão de chuva para os próximos meses, começando agora pelo mês de janeiro. Sem dúvida vai ser um mês completamente diferente do mês de dezembro, ele já está se mostrando assim, mais molhado, e vai ser realmente aqui, ó, do lado esquerdo, é um mapa do que está previsto de chuva, do acumulado. Quanto mais vermelho, mais chuva, e a maior concentração de chuva fica desde o sudeste até a região norte. E aqui o mapa de anomalia, que é o quanto essa chuva fica acima ou abaixo da média, ela fica acima da média, desde a costa do sudeste até a região norte, pega em cheio o estado de Minas Gerais. No sul do Brasil não vai chover tanto, mas vai ser o suficiente para ultrapassar a média histórica no Rio Grande do Sul, agora para o mês de janeiro, bem diferente do ano passado, né, que a gente teve problema de seca. Para janeiro, mesmo que não seja um mês tão chuvoso, já vai ser o suficiente até para ultrapassar a média histórica. Em fevereiro, a chuva continua mais volumosa para as áreas mais ao norte, mas é especialmente entre Minas, Goiás, Mato Grosso e a Bahia que ela ultrapassa a média histórica. E para o sul do Brasil, não deixa de chover em fevereiro, mas a chuva não alcança a média histórica em boa parte da região, mas principalmente entre o norte do Rio Grande do Sul e o Paraná. Em março, volta a chover no Rio Grande do Sul. Não é uma chuva tão expressiva quanto a que está prevista para o norte, mas ela chega a ultrapassar a média. E ainda temos um corredor de umidade aqui para o mês de março, tá? Ele volta a se configurar ao longo dessa faixa, desde o sudeste até a região norte do Brasil, pegando de novo o estado de Minas Gerais. Agora, atenção com o mês de abril. No mês de abril, começa a aparecer aquela clareira clássica a partir do centro do país. Mas ao que tudo indica, isso vai acontecer de forma um pouco antecipada. Tanto que o mapa aqui, ó, já está mostrando chuva abaixo da média. Ou seja, é normal a chuva diminuir em abril? É normal, mas isso pode acontecer de forma um pouco mais expressiva e de maneira antecipada para o centro e norte do país e acaba pegando o Triângulo Mineiro. Então, muita atenção com o período que poderia ser o de safrinha, né, para o Triângulo Mineiro, porque há uma expectativa aí de redução antecipada da chuva. Não é um corte abrupto, mas ela pode reduzir de forma antecipada. Enquanto isso, no sul ainda vai ter chuva, inclusive ultrapassando a média histórica. Para o mês de maio, abaixo da média no centro e norte do Brasil, acima da média para o Rio Grande do Sul, a clareira aumenta mais e olha, de forma antecipada, tanto que o mapa está mostrando aqui uma chuva abaixo da média no centro do país. Ela fica mais concentrada na região sul e ultrapassa a média histórica para o Rio Grande do Sul no mês de maio. Em junho, o que é normal para a época, tempo mais firme no centro do país e com mais chuva na região sul e até com mais chuva do que o normal para o Rio Grande do Sul. Aqui no centro do Brasil, essa ausência da chuva é normal, tanto que o nosso mapa está branco, ele não está nem vermelho nem azul, está dentro da média, né? O normal para a época do ano. Lembrando que essa é uma previsão mais estendida, pode mudar um pouco, mas olha, ao que tudo indica vai ser dessa forma mesmo, tá? Um junho bem clássico, né? Com chuva no extremo norte, no sul do Brasil e o tempo mais firme no centro do país, e isso permanece e até aumenta no mês de julho, abre mais essa clareira. Só que no mês de julho, tem previsão de chuva para o Rio Grande do Sul, só que abaixo da média. Então, eu diria que, de uma forma geral, para o Brasil, o mês de julho poderá ser um pouco mais seco do que o normal. Também é uma previsão mais estendida. Essa é a primeira rodada para julho do modelo, tá? É algo que precisa ser monitorado, mas tudo indica que vai ser dessa forma, essa clareira abrindo mais aqui no centro do Brasil. Bom, vamos falar um pouquinho sobre temperatura. Aqui, ó, do lado esquerdo, a gente tem as latitudes. Aqui embaixo, a linha do tempo. Quanto mais azul, mais forte é a intensidade
da onda de frio. E quanto mais ela avança, né, a gente enxerga aqui o alcance da onda de frio. Então, eu peguei como referência aqui a região de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e a gente só começa a ter um frio mais intenso e com potencial para a formação de geadas lá em meados do mês de junho. A temperatura já começa a cair um pouquinho mais em meados de abril. Maio também, a gente já vê aumentar um pouco mais a frequência de frio, mas o potencial para a geada fica, pelo menos por enquanto, mais para o mês de junho. Bom, agora vamos à previsão mais detalhada de chuva e de temperatura, tá? Uma tendência para os próximos 180 dias, começando pela região de Ciríaco. Eu marquei aqui a linha de 10 milímetros, então tem chuva agrícola, algumas janelas de tempo firme. Nesses períodos de tempo firme, a temperatura durante as tardes sobe mais. Depois a gente vê entre abril e maio a chuva fica mais consistente. É quando a gente começa a ver aos poucos diminuir a chuva no centro do Brasil e ela começa a se concentrar nas áreas mais ao sul do país, tá? A velha gangorra, a chuva perdendo força no centro-norte e aumentando nas áreas mais ao sul. A gente vê de forma muito clara. E isso se confirma quando a gente vai para o gráfico de Santa Juliana no Triângulo Mineiro. Olha lá, ainda tem uma boa chuva para cair, tem muita água prevista aí, pelo menos até março, meados de abril, mas atenção, porque meados de abril a gente já começa a chuva ir embora, ver a chuva ir embora, né? A gente já enxerga aí algumas janelas de tempo firme. Tem lá uma chuva prevista para o mês de junho, mas essa previsão é muito estendida, né? Então, o que chama a atenção é esse período mais seco aqui, que já deve começar a acontecer a partir de meados do mês de abril. Então, enquanto aumenta no sul, o que a gente observa? O corredor de umidade ele vai se voltar para as áreas mais ao sul do Brasil. E aí, no centro do país, por mais que se forme alguma instabilidade, por mais que uma frente fria alcance a região, esse corredor de umidade não estará mais naquela região, dando esse suporte de umidade para favorecer a chuva no interior do Brasil, no Triângulo Mineiro, tá? Por quê? Porque o corredor de umidade vai estar voltado pro sul do país, como eu mostrei no gráfico anterior. Bom, agora um resumo rápido aqui das demais áreas do Sicredi, começando pelo Rio Grande do Sul, Nova Prata, Ibiraiaras, André da Rocha, um volume aí para os próximos 10 dias entre 50 e 70 milímetros de chuva, uma chuva intercalada por períodos de tempo firme, ela vem forte, mas ela logo o tempo abre, na outra semana vem de novo. Eu diria que é uma chuva forte por semana, tá? E somando aí nos próximos 10 dias, algo em torno de 50 a 70 milímetros para a maior parte aqui dos municípios de atuação do Sicredi. Para o Triângulo Mineiro, a gente tem volumes desde 80 até 125 milímetros na região de Uberaba, por exemplo, Conceição das Alagoas, Sacramento. Então, a chuva vai ser mais volumosa no decorrer agora dos próximos 10 dias, principalmente ao longo desta semana, por causa da presença do corredor de umidade. Por hoje é só. Tenham todos uma excelente semana, um excelente 2024 e até a semana que vem.